Muito bem, estamos aqui para aprender um pouco sobre bioquímica celular. Meu nome é Raquel, Ellen Raquel Santos Alves, eu sou especialista em bacteriologia clínica, atualmente docente do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, a unidade plena Newton Bajonas Lobão. Então, neste slide nós vamos falar um pouco sobre... Neste vídeo nós vamos falar um pouco, né? Vamos a entender a bioquímica celular. Então, vou deixar para vocês aqui os links, né? Vou repassar para vocês os links das aulas anteriores, onde falamos sobre as características gerais de todos os seres vivos. E a partir de agora, vamos falar um pouco sobre a parte da bioquímica celular. Já começamos a tratar esse conteúdo em sala de aula, porém agora vamos deixar esses vídeos aqui para vocês voltarem a estudar algum ponto que ficou em dificuldade, né? Alguém que não pôde estar em sala. Então, esses vídeos servem justamente para isso, para aprofundamento, tá? Então, vamos lá, né? Então, quando a gente vai falar em bioquímica celular, primeiro a gente precisa entender que todo ser vivo ele tem uma composição química, né? E essa composição química nada mais é do que elementos químicos que vão se formar através da união de átomos, né? E esses elementos químicos eles vão ser importantes para formar outras substâncias, certo? Então, eu coloquei bem aqui para vocês, composição química dos seres vivos, né? Eles são formados de átomos, então todo ser vivo, falando de nós, falando de um cachorrinho, um gatinho, né? Seja qual for o animal seja qual for o ser vivo que nós estamos falando, todos os seres vivos são formados por estes elementos químicos que nós vamos ver lá na frente, tá? Então, desde a planta até nós, todos esses seres vivos vão possuir vão possuir esses elementos químicos em comuns. Então, os seres vivos, eles vão ser formados de átomos. Esses átomos, né, é a menor unidade, abaixo da célula até, né, que vão formar inúmeras estruturas. E esses átomos, eles vão estar unidos por meio de ligações químicas. E essas ligações químicas que vão juntar vários átomos, elas vão formar moléculas, né? Moléculas de quê? Moléculas de elementos químicos. Então, aqui nós temos, né? Eu tenho aqui, deixa eu tirar isso aqui, por aqui por enquanto. Nós temos aqui um ser vivo, a gente pega um ser vivo, né? Então, vamos vir da parte macroscópica. Aqui nós temos a parte macroscópica, que é o ser vivo. Se a gente for afunilando, trazendo para a parte microscópica, nós temos as células. E menor ainda que as células, que nós já sabemos que as células são unidades, né? São as menores unidades vivas, menor unidade de um ser vivo, nós temos os átomos, certo? E esses átomos, eles vão se unir e formar moléculas. Essas moléculas vão se juntar e vão formar os elementos químicos. Então, todos os seres vivos vão possuir em sua composição, então, olha só, todos os seres vivos vão possuir na sua composição estes elementos. Quais são eles? O carbono, o hidrogênio, o oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Percebam que eu coloquei em cada nome do elemento químico a primeira letra com uma cor diferente. Por quê? Para você saber, para você não precisar ter que gravar para uma forma, né? Um macetezinho para você saber quais são esses elementos químicos, é só pegar a primeira letra das palavras e você vai formar uma palavrinha aqui, ó,
chamada CHOMPS. Então, o C vem de carbono, o H vem de hidrogênio, o O vem de oxigênio, o N vem de nitrogênio, o P vem de fósforo. Mas, professora, tu disse que era o quê? A inicial da palavra. Fósforo não começa com P, mas vamos lá. Lá na tabela periódica, vocês vão ver que fósforo ele começa com P. Vem do latim. E, por fim, nós temos o enxofre. O enxofre, ele, lá na tabela periódica, ele começa com S. Certinho? Então, esses são os elementos químicos que vão estar presentes em todos os seres vivos, sozinhos, juntos, formando outras substâncias. Certo? Então, você gravando essa palavrinha aqui, CHOMPS, nunca mais você esquece. Quais são esses elementos químicos? Certinho? Então, dando continuidade. De acordo com esses elementos químicos, nós temos e podemos classificar as substâncias como orgânicas e inorgânicas, né? E nós temos aqui, deixa eu colocar aqui, nós temos aqui como exemplo as substâncias inorgânicas, a água e os sais minerais. Prestem bem atenção aqui. Eu coloquei uma porcentagem embaixo de cada um deles. A água, todos nós sabemos que o nosso corpo é coberto de água. Nosso planeta é um planeta composto parcialmente mais de água do que de terra. Nossas células, elas têm mais água do que outras substâncias. Então, por quê? A gente pode dizer que nós estamos inundados em água, porque todas as nossas células vão ter lá no citoplasma água. Necessitamos de água para que ocorra a maioria das reações químicas. As reações químicas, elas vão necessitar de água. Então, nós temos uma porcentagem enorme de água no nosso corpo. Varia de 80% a 90%. Isso vai depender de cada literatura que a gente for analisar. Mas vamos botar aqui 85%, 75%, a 85%, 80%, 90%. O que a gente tem que entender é o seguinte, que água nós precisamos ter no corpo de qualquer ser vivo, certo? Por quê? Porque vão estar presentes no citoplasma das células e a água vai estar responsável por participar das reações químicas, ou, como a gente vai ver ali na frente, ou como participando da reação química ou sendo resultado de uma reação química, tá? E outro dado muito importante é que a água, à medida que o ser vivo, vamos tirar como exemplo nós, né? Quando o bebê está sendo gerado, ele tem uma quantidade de água muito grande. À medida que ele vai crescendo, né? Chega na fase adulta, essa quantidade no corpo, ela já vai diminuindo. Quando a pessoa se torna já idosa, o corpo já não consegue mais absorver essa água como ela absorvia quando o corpo era mais jovem. Então, por si só, o corpo já não vai mais conseguindo absorver essa água. Então, há esse declínio. Então, se a gente pegar um bebê, a gente vai ver que ele tem uma porcentagem maior de água. E se a gente pegar um idoso, a gente vai ver que a porcentagem de água no corpo dele é maior. Por isso que as pessoas idosas, elas têm a necessidade de beber água com mais frequência, devido a essa incapacidade que o próprio corpo tem de conseguir absorver água com tanta eficiência como ele fazia quando era mais novo, certo? Água e sais minerais. Agora partindo para os sais minerais. Então, quem são os sais minerais? É o cálcio, o zinco, o magnésio, né? Temos o iodo. Então, botei aqui uma porcentagem, como vocês observaram, de 1%. Vocês podem perguntar, professora, 1% é muito pouco. Será? Não. A porcentagem desses sais minerais pode aparecer pouca, mas é
essa quantidade já é importante para o organismo. Sem essa pequena porcentagem, já temos uma causa, um impacto muito grande. Então, onde a gente pode encontrar cálcio, né? Pesquisem. Onde a gente pode encontrar o zinco? O zinco é importante para quê? Para o nosso organismo, né? Para o organismo de seres vivos. O magnésio, né? Então, isso tudo é importante. E nós temos as substâncias orgânicas. As substâncias orgânicas, assim, são chamadas porque elas vão ter na sua composição o carbono, tá? Então, nós temos 4 substâncias. São as substâncias orgânicas. Quais são elas? Os carboidratos, os lipídios, proteínas e ácido nucleicos. Vamos lá falar rapidamente de cada um deles, porque vamos falar separadamente. Os carboidratos é a principal fonte de energia do nosso corpo, também conhecido como açúcar, né? Nós não temos ele na nossa corrente sanguínea numa percentagem muito grande, né? Porque na nossa corrente sanguínea, se nós tivermos uma porcentagem muito grande de açúcar, isso vai ocasionar um malefício, né? Uma doença, como a gente conhece, diabetes. Então, a gente precisa pôr carboidratos na nossa alimentação para que o nosso organismo tire desses carboidratos a glicose e utilize como fonte de energia, certo? Só que essa glicose ela não pode ficar lá no nosso organismo, entendem? Ela não pode ficar, o corpo utiliza isso como fonte de energia. Então, quando você não se alimenta bem, você não coloca carboidrato na sua alimentação, você fica mais cansado, né? Por exemplo, quando você estuda muito, o seu cérebro é a parte do corpo que mais utiliza o açúcar. Então, você fica cansado, né? Se você não tem uma alimentação nutricional boa em relação aos carboidratos, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso lá na frente. Posteriormente, nós temos os lipídios, né? Que são as famosas gorduras, o famoso vilão, né? A gordura. Mas não é bem assim. Nós precisamos sim de gordura boa, tá? Tanto é que a porcentagem que tem aqui no nosso corpo, no corpo do ser vivo, ela chega de 2 a 3%. Então, a gordura sim é importante para o equilíbrio do nosso corpo. Na frente eu vou explicar por quê. Proteína, olha a porcentagem de proteína. Então, proteína, como eu sempre digo, ela vai estar na formação de tudo do nosso corpo. Desde o fio de cabelo até a nossa unha do pé. E uma coisa muito interessante que está ligada aqui aos ácidos nucleicos é que as proteínas, os genes, eles vão ser formados, cada característica que nós vamos apresentar, elas vão ser formadas por uma proteína. Então, existe uma proteína para cada característica que nós vamos ter no nosso corpo. Eu tenho o olho mais baixo, desse formatinho redondinho, eu tenho uma característica genética para isso. E isso é formado através de uma proteína, né? Então, onde vamos encontrar proteínas, né? Para que a proteína é importante para o nosso corpo? Para a construção. Para a construção de partes de célula, para a construção do organismo, de parte dos organismos como um todo. Então, precisamos sim da ingesta de proteínas. Onde eu vou encontrar proteínas, gente? Leite, carnes vermelhas, carnes brancas, né? Ovos, né? O ovo tu tá vendo ali. A parte branca é o quê? É albumina, é uma proteína. Então, é um alimento proteico riquíssimo. E por fim, nós temos ácidos nucleicos, não mais importante. Apresenta aqui, olha a quantidade, 1%. Ah, muito pouquinho. Não.
Os ácidos nucleicos, a gente vai ver, são o DNA e o RNA. E eles vão se encontrar na célula, o DNA no núcleo da célula e o RNA nós vamos ver também no citoplasma da célula, tá? Eles são importantes em quê? Na parte do código genético dos organismos, né? Então, eles vão estar participando desse. Eles são material genético do nosso organismo. Então, o DNA vai ter uma função e o RNA vai ter outra, né? Então, eles são chamados de ácidos nucleicos e vão ser encontrados dentro das células. O DNA no núcleo celular e RNA vai fazendo essa permutação entre núcleo e citoplasma. Tudo bem? Bom, vamos começar então a falar sobre a água, né? Então, por que a água ela é importante? Bom, primeiro vamos entender a água como a sua estrutura química. Aqui nós observamos que a água ela é formada por, olha só, 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio. Lembram lá na frente quando disse que elementos químicos formavam aqueles elementos químicos que formam a palavrinha Chomps, formavam substâncias, formavam moléculas de substâncias. Então aqui nós temos um exemplo, ó, oxigênio e hidrogênio. Então, 2 átomos de oxigênio, de hidrogênio, com 1 de oxigênio. Então, isto aqui forma uma molécula da água, conhecida como H2O. Por que H2O? 2 átomos de hidrogênios ligados a 1 átomo de oxigênio. Então, agora vocês sabem por que a água é chamada de H2O. Por quê? Porque ela apresenta na sua composição, a sua molécula é formada de 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio. Então, está aqui. Esta é a molécula da água. Tá? Mas quando você vê a água, aqui nós temos uma gotinha de água. Olha aqui o exemplo. Nós temos uma gotinha de água. Essa água, ela não vai apresentar uma molécula dessa. Ela vai ter várias moléculas juntas. E como que essas moléculas vão se juntar? Primeiramente, a gente precisa entender que a molécula da água ela é polarizada. O que significa isso, professora? A molécula da água, ela ser polarizada, significa que ela vai ter a carga positiva e negativa. Bom, quem vai possuir a carga positiva e negativa? Os átomos de hidrogênio, eles vão apresentar uma carga positiva, enquanto o átomo de oxigênio, ele vai apresentar uma carga negativa. Então, vocês já ouviram falar que os opostos se atraem? Então, aqui nas reações e nas ligações químicas, isso acontece demais. Então, se os opostos se atraem, vamos aqui partir aqui, ó, para cá. Eu tenho uma molécula de água. O negativo aqui, o oxigênio, ele é negativo. Se eu pegar esse oxigênio bem aqui, ele vai chamar uma carga oposta. Ora, se eu sou negativo, eu vou chamar uma carga oposta. Que é a carga oposta? Positivo. O positivo vai estar onde? No hidrogênio. Então, ele chama, né? Ele puxa aquilo ali. E isso vai acontecendo várias vezes, né? Várias moléculas vão se juntando desta forma. E essa junção de uma molécula com outra através da carga elétrica, certo? Desses átomos, nós chamamos de ponte de hidrogênio. A ponte de hidrogênio ela é considerada uma das ligações mais fortes, né? Então, fazer a quebra desta molécula é muito difícil. Entendido até aí? Espero que sim, qualquer coisa. E devido a isso, a água ela vai apresentar propriedades.
Então, devido à sua polarização, devido à ligação de ponte de hidrogênio, ela vai apresentar propriedades. Quais são essas propriedades? Primeira, ela é considerada solvente universal, ou seja, ela vai ter a capacidade de dissolver praticamente tudo. Tem exceções? Tem, mas ela vai conseguir dissolver. Então, solvente é o que dissolve, vamos ver lá na frente. Reagente químico, como eu tinha dito, a água ela vai ter a capacidade ela vai estar participando, na verdade, de reações químicas, né? Então, reações onde ela vai estar participando da reação ou ela vai ser produto dessa reação. O moderador de temperatura, o nome já está dizendo tudo, ela ajuda a manter a temperatura daquele corpo, daquele ser vivo, e a propriedade de adesão em coisa. Tá? Vamos lá? Então, vamos lá. Por que a gente fala que a água é considerada um solvente universal? Vamos lá. Então, primeiro a gente tem que levar em consideração alguns conceitos. Bom, lembram que eu disse para vocês que a água ela é considerada solvente porque ela tem a capacidade de dissolver. Então, um solvente, ele é a substância que vai dissolver outra substância. Então, bora lá. Solvente é a substância que dissolve outra substância. E essa substância que vai ser dissolvida, ela é chamada de soluto. De novo, solvente é a substância que vai dissolver outra substância. A água é solvente, então ela tem a capacidade de dissolver outra substância. E essa substância que está sendo dissolvida é o soluto. Vamos por exemplo prático aqui. Você está fazendo um suco. Pegou o suco e foi adoçar. Quando você adoçou, você colocou uma colher de açúcar e misturou. Na hora que você mistura, você vê que o açúcar ele some, né? E a água se torna doce. Então, o que aconteceu ali? A água dissolveu o soluto, que era o açúcar. Certo? Então, como é que se dá essa questão da dissolubilidade dessas substâncias? Então, a maioria das substâncias vão se misturar com a molécula da água, né? Então, ela vai puxar as moléculas dessas outras substâncias, né? E é assim que se dá essa formação. Essa mistura vai acontecer. Que vocês vão ver em química, que é a mistura homogênea, né? Mistura heterogênea, tá? Mas isso aqui não vai entrar no nosso contexto. Agora, como tudo tem uma exceção, a água ela não vai se misturar com óleos e gordura. Ou seja, você pode pegar, nem que seja um pinguinho de óleo e colocar num copinho, como eu coloquei aqui como exemplo, e misturar. Você pode misturar o que for, mas o óleo, ele sempre vai ficar, ele não vai conseguir se misturar com a água, ele vai ficar na parte de cima da água porque ele tem uma densidade menor que a água, né? Então ele sobe, né? Então, independentemente da quantidade que você coloque, isso vai acontecer. Por quê? Porque a água, ela não consegue dissolver óleos e gorduras. Certo? Com isso, nós chegamos a uma classificação. Nós podemos, então, classificar as substâncias em relação à sua dissolubilidade na água em dois tipos. Em substâncias chamadas hidrofílicas e hidrofóbicas. Olha só o nome. Eu sempre prezo que os meus alunos, eles peguem um conceito da palavra e tentem tirar daquele conceito ali. A partir daquele conceito, a gente consegue tirar, entender o que significa aquela palavra, aquele termo, aquele conceito. Então, bora lá. Vamos começar aqui pelas substâncias hidrofóbicas. Então, as substâncias hidrofóbicas,
O nome já diz, ó, hidrofóbica. Fóbica vem de fobia. Hidro vem de água, então fobia água, né? Então seria o quê? São substâncias que não dissolvem em água. Elas não vão conseguir se dissolver em água. Elas são chamadas insolúveis. São substâncias que não conseguem se dissolver em água, certo? Já as substâncias hidrofílicas é o contrário. São substâncias que vão ter afinidades pela molécula da água, ou seja, elas vão conseguir ser dissolvidas pela água. Então, essas substâncias eu vou chamar elas de substâncias solúveis. Então, voltando. Substâncias hidrofílicas são substâncias solúveis, porque as substâncias hidrofílicas ou substâncias solúveis, a molécula da água tem afinidade pela molécula dessa substância que vai ser dissolvida. Então, eu consigo dissolver. Lembra da água com açúcar? Pois é. Já as substâncias hidrofóbicas, fobia, hidrofóbica, fobia, né? Fóbica, fobia, água. Então, fobia, água. Então, essas substâncias, elas não têm afinidade as moléculas, elas não têm afinidade uma com a outra. Então, a substância não tem afinidade com a molécula da água, então elas não conseguem se juntar. Então, não vai haver uma mistura. Não havendo essa mistura, a substância ela não vai ser dissolvida. Por isso, elas são chamadas de insolúveis. Então, substâncias hidrofílicas são substâncias solúveis, substâncias hidrofóbicas são substâncias insolúveis. E aí eu faço um questionamento para vocês. Mas tá, por que essas substâncias elas vão ser insolúveis? Eu deixo esse questionamento para vocês, mas já adianto que tem a ver com a polarização das moléculas, né? Então, por que essas substâncias elas não conseguem ser dissolúveis na água? Né? Deixo esse questionamento para vocês. Certo? Então, vamos lá. Eu disse para vocês que a água também ela pode ser tem como tem uma propriedade como reagente químico, né? Primeiro vamos entender o que é a reação química. Então tá aqui, eu botei, é um processo de transformação de uma ou mais substâncias. Essas substâncias que vão participar da transformação são chamadas de reagentes em moléculas de outras substâncias. Essas substâncias que vão ser formadas a partir dos reagentes são chamadas de produto. A professora não entende nada. Vamos lá. Eu tenho duas substâncias que vão se juntar e dessas substâncias vai aparecer uma nova substância, uma outra substância. Então, essas duas substâncias que participaram, que se uniram para formar essa outra substância, são chamadas de reagentes. A substância que foi formada, ela é chamada de produto. E a água, ela participa das reações químicas, tanto como reagente como produto. Então, na reação de condensação, nós temos um exemplo, que a água ela vai participar, né? Olha só, reação de condensação é a reação onde ocorre a união de moléculas para a formação de água. Então, na reação de condensação, lembra a condensação, né? Quando vocês estudaram, o que é a condensação? Né? Então, a reação de condensação é uma reação onde substâncias vão se unir, né? Moléculas, né? Vão se unir para formar água. Então, o produto da reação de condensação é sempre água. Já a reação de hidrólise é o contrário. Na química, na biologia, a palavra hidrólise, o lise, sempre significa quebra. Então, quando eu falo em reação de hidrólise, o que eu estou querendo dizer? Que a reação de hidrólise é uma reação de quebra de moléculas, onde a água participa como reagente.
Então, eu vou ter a água participando. A água está ali como reagente, ela vai ser quebrada para ser formada outra substância. Então, a água aqui, ela passou de produto lá na reação de condensação e passa a ser um reagente. Então, eu tenho a molécula da água com mais outra substância que essa água ela vai ser quebrada para formar uma outra substância. Então, essa é uma reação de hidrólise. Então, sempre que a gente vê essa palavra lise, significa quebra. No caso de hidro, água. Então, quebra de água. Não esqueçam disso. Tá? E por fim, a última. Nós vamos falar sobre a coesão e a adesão. Eu tenho certeza que vocês já viram isto aqui acontecer. Vocês podem observar em pequenos laguinhos, ou até mesmo em rua, até mesmo dentro da sua casa, no quintal da sua casa, um mosquito em cima de uma gotinha d'água ou de um pouquinho de água, né? E ele não afunda. Então, a água, ela tem essa capacidade de formar, pela essa ligação, né, entre elas, uma lâmina d'água. Então, esse fenômeno, ele é conhecido como coesão. Então, coesão é um fenômeno que mantém a molécula das águas unidas umas às outras. Então, por isso que o mosquitinho, ou se não, quando você pega a pedra e joga, e a pedra sai pulando até ela afundar, acontece. Por quê? Porque as moléculas da água estão unidas. Lembram lá da ponte de hidrogênio? Pois é. É uma dessas características que fazem com que a lâmina da água, que é essa união dessas moléculas, formem, desculpa, a lâmina da água. Me deu uma confusão aqui, mas deu para entender, né? Então vamos lá. A coesão é um fenômeno que mantém as moléculas da água unidas umas às outras, não permitindo que uma substância afunde. Então, o mosquitozinho vai lá, fica andando assim por cima, né? Você joga água, a pedra no rio, né? E a pedra vai batendo, e até que ela afunda. Então, isso se dá através dessa ligação. E a ligação de uma molécula de água com outra se dá através da ponte de hidrogênio. Eu disse que a ligação de ponte de hidrogênio é uma das ligações mais fortes que nós temos, por isso. E a adesão. A adesão é um fenômeno, né, da água onde as moléculas elas vão se aderir às substâncias, à superfície das substâncias, né, que são polares. Exemplo, você vai lavar uma roupa. Ali está acontecendo um processo de adesão. Então, a água ela consegue se juntar com o tecido. Por exemplo, o algodão. Você coloca. Vamos botar aqui um exemplo. Você está no tanque lavando sua roupa e você tem um tecido, o seu fardamento é de algodão e você tem um blusão de esporte, um uniforme de esporte. Se você colocar os dois ao mesmo tempo na água, né, você tem ali um reservatório de água e colocar os dois ao mesmo tempo, quem que vai conseguir, como é que eu posso dizer, absorver essa água com mais facilidade? O tecido de algodão. O outro, que é o tecido sintético, ele pode ser que nem consiga absorver a água. Por quê? Porque as substâncias, elas vão ser o quê? Vão ter polaridades diferentes. Então, o algodão, o tecido de algodão, ele vai ter uma polaridade com a água muito melhor. Então, por isso que a água vai conseguir penetrar naquele algodão com maior facilidade. Já no material sintético, como o uniforme, por exemplo,
blusas, bermudas de tactel, aquele material sintético, é mais difícil a água penetrar pelas suas fibras, certinho? Então, esses são os princípios da água que se dá através da, da polaridade, tá? Da água. Eu espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro. E ficamos aqui. Próxima aula falaremos sobre os carboidratos. Professor, e os sais minerais? Bom, sais minerais eu vou deixar com vocês. Vamos dar uma pesquisadinha? Pesquisem sobre os sais minerais e vejam quais são os mais sais minerais, quais são os sais minerais e qual é o benefício dele no corpo daquele ser vivo, onde eu encontro esses sais minerais. Bora lá fazer essa pesquisa? Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.